Olá, eu sou a professora Nesley Nogueira e nesta videoaula vamos estudar a trigonometria nos triângulos quaisquer, a lei dos senos, a lei dos cossenos e a área de uma região triangular. No estudo dos triângulos retângulos, são definidas as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente para ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus. A partir de agora estudaremos a lei dos cossenos e a lei dos cossenos, para relacionar as medidas de lados e ângulos de outros tipos de triângulos, como o acutângulo e o obtusângulo. Acutângulo são triângulos com os três ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo são triângulos que possuem um ângulo maior que 90. Vamos começar pela lei dos senos. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. A lei do seno é aplicada sempre relacionando o lado com o ângulo oposto. Então, aqui na figura, o lado A relaciona-se com seu ângulo oposto, alfa. O lado B com o ângulo oposto, beta. E o lado C com seu ângulo oposto, gama. Aqui está a expressão da lei dos senos. O lado A está para o seno do ângulo alfa, assim como o lado B está para o seno do ângulo beta, assim como o lado C está para o seno do ângulo gama. E tudo isso é igual ao raio da circunferência circunscrita. Exemplo 1. No triângulo ABC, determine as medidas AB e BC. A resolução deste exemplo pode ser dividida em duas etapas. Etapa 1. Identificar as informações dadas pelo exemplo. A medida AC igual a 10 centímetros, que podemos chamar de B, pois o seu ângulo oposto é o ângulo de 140 graus que está no vértice B. E o ângulo de 140 graus pode ser indicado pela letra grega beta. No vértice A existe o ângulo de 15 graus, que podemos chamar de alfa. Na etapa 2, identificar o que deve ser calculado. A medida AB, que podemos chamar de C, porque é o lado oposto ao ângulo que está no vértice C, que chamamos de gama, ainda um valor desconhecido. Precisamos calcular a medida BC, que podemos chamar de A, pois é o lado oposto ao ângulo que está no vértice A, 15 graus, o ângulo alfa. Primeiramente, podemos calcular a medida do ângulo gama, lembrando
que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Com isso, gama é igual a 25 graus. Agora sim, podemos aplicar a lei dos senos, sempre relacionando o lado com o seno do ângulo oposto a esse lado. Com auxílio de uma calculadora científica, temos que o seno de 15 graus é 0,26, o seno de 140 graus é 0,64 e o seno de 25 graus é 0,42. Vamos começar o cálculo pela medida AB. Medida A está para o seno de 15 graus, assim como 10 está para o seno de 140. Multiplicação cruzada, 0,64A igual 2,6. Então, A é igual a 2,6 dividido por 0,64. A resposta para A é 4,06. Cálculo da medida BC. Novamente, com auxílio de uma calculadora científica, temos o valor do seno de 15 graus, o valor do seno de 140 graus e o valor do seno de 25 graus. Relacionando, o lado 10 está para o seno de 140 graus, assim como o lado C está para o seno de 25 graus. Multiplicação cruzada, 0,64C é igual a 4,2. Então, C é igual a 4,2 dividido por 0,64. C é igual a 6,56. Então, a medida AB é igual a 4,06 centímetros e a medida BC é igual a 6,56 centímetros. A partir de agora, vamos estudar a lei dos cossenos. Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, diminuída do dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, aqui está a expressão para a lei dos cossenos. Exemplo: obtenha o perímetro do triângulo RST. A resolução deste exemplo também pode ser dividida em duas etapas. Etapa 1. Identificar as informações dadas pelo exemplo. Medida RS, raiz de 2 centímetros, que nós podemos chamar de B. A medida RT igual a 3 centímetros, que podemos chamar de C. O ângulo de 45 graus no vértice R. Então, o lado A, na lei dos cossenos, é o lado oposto ao ângulo que será utilizado na expressão. Na segunda etapa, identificar o que é preciso calcular, nesse caso, o perímetro do triângulo RST, que é a soma dos lados de um polígono. Mas para isso é necessário obter x, e este x será calculado pela lei dos cossenos,
pois é o lado oposto ao ângulo alfa, que mede 45 graus. Então, aplicando a lei dos cossenos, nós podemos concluir que a medida x é igual à raiz de 5. Portanto, o perímetro do triângulo RST é raiz de 2 mais 3 mais raiz de 5 centímetros. Agora, vamos estudar a área de uma região triangular. Em uma superfície ou região triangular, a área é igual ao semiproduto das medidas de dois de seus lados pelo seno do ângulo determinado por eles. Aqui está a expressão para a área de uma região triangular. Exemplo: calcule as medidas de alfa, de beta e a área do triângulo. Dividindo a resolução do exemplo em duas etapas, na primeira, identificar as informações dadas pelo exemplo. Um ângulo de 45 graus, que podemos chamar de gama, o lado que mede 36, que podemos chamar de C, que é oposto ao ângulo de 45 graus. Um lado que mede 18 raiz de 6, que podemos chamar de B, e é oposto ao ângulo beta. Etapa 2, identificar o que é preciso calcular: os ângulos alfa e beta e a área do triângulo, indicada pela letra A. Primeiro, é possível calcular o ângulo beta pela lei dos senos, porque para calcular alfa, precisamos saber o seu lado oposto, que é este lado aqui, que tem medida desconhecida, indicada por A. Então, na lei dos senos, sempre relacionando o lado com o seno do ângulo oposto, nós temos lado A está para o seno do ângulo alfa, assim como 18 raiz de 6 está para o seno do ângulo beta, assim como 36 está para o seno do ângulo de 45 graus. Com o seno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2, (18 raiz de 6 está para o seno de beta, assim como 36 está para raiz de 2 sobre 2. Multiplicação cruzada, 36 seno beta igual a 9 raiz de 12. Fatorando a raiz quadrada de 12, nós temos 36 seno beta igual a 18 raiz de 3. Seno beta é igual a 18 raiz de 3 dividido por 36. A fração pode ser simplificada por 18. Então, temos seno beta igual a raiz de 3 sobre 2. Com a ajuda da calculadora científica, nós podemos descobrir que o ângulo beta é igual a 60 graus. E com isso, sabendo que beta é 60 graus e que gama é 45 graus, é possível calcular o alfa. Lembrando
que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Alfa é igual a 75 graus. Agora, vamos para o cálculo da área do triângulo. É possível escolher dois lados e o seno do ângulo entre eles. Lado B, 18 raiz de 6. Lado C, 36. Ângulo alfa, 75 graus, que é o ângulo entre os lados B e C. Aplicando a fórmula para a área e com a ajuda de uma calculadora científica, para calcular o seno de 75 graus, que é 0,96, e a raiz de 6, que é 2,45, nós conseguimos obter a área, que é igual a 762,05. Aqui está um resumo das fórmulas das leis que nós estudamos e a fórmula para o cálculo da área de uma região triangular. Com isso, nós finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.